pessoal, beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática. E vamos continuar com nossos exercícios aqui de recapitulação. Então, número 5. Paguei R$ 74 por uma bolsa e uma sandália. A bolsa foi R$ 23 mais barato do que a sandália. Qual o preço da sandália? Então, a questão que parece difícil, porque eu não tenho preço nem de uma nem da outra, e quero o preço dela, só sei quanto eu paguei no total. Mas vamos pensar o seguinte, gente. Agora vai entrar aquele negócio de botar letra para substituir as coisas. Então, você pode ter pensado antes que podia parecer meio inútil, não é? Ó. A gente vai usar agora. Vou substituir o preço da bolsa pela letra B e o preço da sandália pela letra S. Então tá aqui, ó. A bolsa mais a sandália deu R$ 74. E qual outra informação que eu tenho? A bolsa foi R$ 23 mais barato. Ou seja, a bolsa é igual a sandália menos 23. Vamos dizer, se eu paguei 73 na sandália, menos 23, a bolsa daria 50. Esse que é o raciocínio. Mas é claro que não é esse número, porque se eu somar os dois, o preço não daria 74. Mas o raciocínio é o que? A bolsa é a sandália menos 23, porque ela é R$ 23 mais barata do que a sandália. Mas agora o que a gente vai fazer? A gente tem esses dois negócios com duas letras. Agora a gente vai substituir, gente. O preço da bolsa não é S menos 23, não é o da sandália menos 23? Então na conta de cima, aonde tiver B, eu vou botar o quê? S menos 23. Por quê? Porque S menos 23 é igual a B. Se é igual, eu posso substituir onde tem B, isso daqui. Então tá aqui, onde tinha B, eu botei ó, S menos 23 no lugar do B, ó, mais S. É igual a 74. Agora, o que eu vou fazer? S e S eu posso somar. Só relembrar. Se eu tiver uma maçã mais uma maçã, eu tenho duas maçãs. Então, se eu tenho S mais S, eu vou ter 2S. Então tá aqui, ó. S menos 23 mais S igual a 74. É o nosso resultado. Somei 2S, S mais S, 2S. O 23 estava negativo, passa para o outro lado, positivo, somando com 74. Então tá aqui, ó, 74 mais 23. O 2 está aqui multiplicando, né? Passa ele para o outro lado como? Dividindo essa soma aqui. Então tá aqui, ó, 74 mais 23, 97. 2 estava multiplicando, passou dividindo. 97 por 2, 48,5. Então, qual vai ser a resposta? O S é o que, gente? É a sandália, não é? Não foi o que eu achei? O S. E ele falou o quê? Ele perguntou qual é o preço da sandália. Então eu encontrei aqui, ó. O preço da sandália é R$ 48,50. Deu aqui direitinho. Letra D. Bom, gente, número 6 aqui. Em um dia de inverno foi registrada, ao meio-dia, em uma cidade, temperatura de 10 graus Celsius. Passadas algumas horas, nesse mesmo dia, a temperatura na cidade diminui 15 graus Celsius. Assim os termômetros passaram a registrar. Então vamos pensar o seguinte, pensar calor, pensar Rio de Janeiro, 40 graus. Agora, diminuiu 15. 40 menos 15, sei que dá 25 graus Celsius. Relembrando que isso aqui não vai entrar na conta. Só faça a conta só com os números. Só para mostrar que é graus Celsius. Nesse caso, é a mesma coisa, só que a temperatura era 10 e diminuiu
15. A única diferença é que vai dar um número o quê? 15 menos 10, 5. Qual o sinal do maior? Negativo. Então, com essa nossa nova temperatura, menos 5 graus Celsius, letra B. Número 7. No inverno, os termômetros registraram à tarde a temperatura de 6 graus Celsius acima de zero. O que é 6 graus Celsius acima de zero? Normal, 6. 6 graus. Sabendo que durante a noite a temperatura baixou 7,5 graus Celsius, a temperatura registrada pelos termômetros nessa noite foi de... Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir. 6 menos 7,5. Ah, mas tem vírgula aqui, professor. Como é que eu faço? Estou com dúvida. O que a gente faz, gente? Não é vergonha fazer a continha, não. Você vai botar 7,5 menos... Vai botar o 6 aqui? Não. Vamos fazer direitinho. Porque aqui é 6, mas podia ser 6,0. Como tem vírgula, vamos respeitar essa vírgula aqui. 5 menos 0, 5. 7 menos 6, 1,5. Qual o sinal do maior? Menos. Então, qual vai ser a resposta? Menos 1,5. Estava 6, caiu 7,5, ficou em menos 1,5 graus Celsius. Bianca e suas amigas saíram para comer uma pizza. Depois de 20 minutos de conversa, elas já haviam comido 50% da pizza. Qual fração abaixo representa o total da pizza que elas já comeram? Olha só, gente. Elas foram comer uma pizza, está aqui a pizza. Depois de 20 minutos de conversa, elas já haviam comido 50%. Ou seja, o que é 50%? É metade. 100% é tudo, 50% é metade. Então tá aqui, galera. O que elas comeram? Comeram isso aqui tudo. Ó. Comeram a metade. Sobrou o quê? A outra metade aqui, ó. Inteira. E ele quer saber qual é a fração correspondente a isso. Agora vamos raciocinar em cima das fatias. Vamos contar quantas fatias tem no total, gente. Vamos contar pelas calabresas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então, qual o total de pedaços da pizza que eu tenho? 8. Só que elas só comeram quanto, gente? 1, 2, 3 e 4. Então, elas comeram 4 pedaços de quantos? De 8. 4 sobre 8. Essa é a fração que elas comeram da pizza. Então, vamos olhar ali. Qual é a resposta, gente? Tem 4 sobre 8 aí? Não tem. E agora? Está errado ali o exercício? Não, vamos reparar um negócio, gente. 4 sobre 8. Eu não posso simplificar isso daqui? Vamos lembrar como é que a gente simplifica. Eu tenho 4 e tenho 8. Tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Tem. O 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Simplifiquei. Então, qual a resposta? Letra A, 2 sobre 4. Só algo interessante que é o seguinte. 2 sobre 4. Eu posso simplificar mais? Posso aqui. Eu poderia dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 1 sobre 2, ou seja, elas comeram meia pizza. 1 sobre 2. Se tivesse a resposta ali 1 sobre 2, estaria certa. Se aqui no lugar do 2 sobre 4 tivesse 1 sobre 2, seria a resposta certa da mesma maneira. Que é o quê? É a mesma proporção. 2 dividido para 4 é a mesma coisa que 1 dividido para 2, que é a mesma coisa que 4 dividido para 8. Mas enfim, resposta, letra A, 2 sobre 4. 9. Marcos é vendedor em uma loja de bonés. No final do mês, ao verificar as vendas da loja, percebeu que, de um total de 25 bonés, havia vendido 12. Qual a fração que representa o número de bonés que ficaram no estoque? Ótimo, gente.
uma questão de fração aí, olha só. Ele tinha 25 bonés. Só que vendeu quantos? 12, então vou botar aqui, ó, menos 12. 25 menos 12 dá 13. Então, qual é a fração que representa o número de bonés que ficaram em estoque? Ficaram 13 bonés de quantos? De 25. 13 sobre 25, letra C. Por quê? É o número de bonés que ficaram sobre o total de bonés que ele tinha. E qual foi o de venda? Ele vendeu 12 de um total de 25. Esse aqui é a fração do quê? De bonés vendidos. E a nossa resposta aqui é os bonés que sobraram no estoque. Então, resposta, letra C. Número 10. Regina, Bruno, Carlos e Mariana participaram de uma Olimpíada de Matemática. Do total das questões propostas, Regina acertou 2 sobre 5. Bruno acertou 1 sobre 2. Carlos acertou 3 sobre 8 e Mariana acertou 2 sobre 4. Houve um empate entre dois deles. Identifique os dois participantes que acertaram o mesmo número de questões. Porque olha só, gente, essas frações aqui, 1 sobre 2. 1 sobre 2 a gente sabe que é meio. Ou seja, o Bruno acertou meia questão? Não, esse é o quê? É o total das questões. Ele acertou metade, 1 sobre 2, metade das questões. Ou seja, se tivesse 100 questões, ele acertou metade, ele acertou 50. Meio aqui não é a resposta, não acertou meia a resposta, não. Esse meio é do total das questões. O Carlos acertou o quê? 3 sobre 8 do total das questões. Mariana acertou 2 sobre 4 e Regina acertou 2 sobre 5. Primeiro passo, saber que isso não é que ele acertou meia questão. Ele acertou metade do total. Segundo passo, teve um empate entre eles. Se teve um empate, teve alguém que acertou o quê? O mesmo número de questões. Se acertou o mesmo número de questões, alguma dessas frações aqui é igual. E a gente aqui não sabe. Então vamos aprender agora. 2 sobre 5. Tem como eu simplificar? Não tem. 2 dividido só por 2, 5 dividido só por 5. Para simplificar não tem como. 1 sobre 2, dá para simplificar? Não. Já tem 1 aqui, não tem como. 3 sobre 8, dá para simplificar? Também não. Agora, 2 sobre 4, dá para simplificar, porque os dois são pares. Então vamos botar aqui. 2 sobre 4. Vou dividir o quê? Por 2 e aqui por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, na verdade, a fração que a Mariana acertou da prova, 2 sobre 4, é a mesma coisa que o quê? Que 1 sobre 2. Então, se teve 100 questões, ela acertou 50 igualzinho o Bruno. Só botaram o quê? Uma proporção com números diferentes, mas é o quê? Idêntica à do Bruno. Então, teve um empate sim. Quem acertou o mesmo número de questões? Bruno e Mariana, que acertaram metade da prova, os dois. Então, qual vai ser a resposta dele? Letra D. Bruno, que acertou metade da prova, e Mariana, que acertou metade da prova também. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.